Bem, primeiro quero agradecer ao Ricardo o convite, né, eu acho que conhecimento é uma coisa para a gente partilhar, compartilhar, né, não é uma coisa que tem que guardar num cofre, pelo contrário, a gente tem que, quanto mais trocar, até porque é uma mão dupla, né, porque a gente não, a gente está sempre aprendendo, a vida é aprender, eu gosto muito de fazer trocas com o pessoal de mais jovem, de outras regiões, de outras formações. É, é preciso fazer um breve, né, um retrospecto. Assim. Eu sempre estudei escola pública. Eu sou oriundo de uma família de classe média baixa, assim. Meu pai era funcionário público, minha mãe era do lar. Sempre estudei em colégio público. A gente morava na infância num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Jacarepaguá, que na época era zona rural. Hoje já dizem que é zona oeste e alguns dizem que é meio próximo da Barra para valorizar os imóveis e tal, mas na minha época era zona rural. E eu sempre estudei em escola pública e quando eu gostava muito, eu gostei muito de ler e gostava de escrever, gostava de desenhar principalmente. Eu durante muito tempo pensei em ser desenhista e confesso que uma das minhas maiores frustrações foi desaprender a desenhar, porque eu tinha um traço muito legal. Quando tinha 10, 11 anos, assim, eu fazia história em quadrinho com meus irmãos, a gente fazia história em quadrinho, imprimia em mimeógrafo, e, e era, obviamente, história de quadrinhos inspirados na Disney e tal, no Tintin, tinha essa coisa toda de herói, de aventura. E quando eu entrei para o segundo grau, na época, né, chamava segundo grau, não sei como se chama agora, ensino médio, é, na escola que eu estudava, a escola Brigadeiro Short, era uma espécie de oásis naquele momento que o Brasil vivia, que era o terço final assim, da ditadura militar, né, já no governo Geisel, já começando a existir os primeiros sinais da abertura. E esse colégio era um colégio assim, que era um oásis, porque para lá tinham sido enviados meio que por um ostracismo, vários professores de visão de mundo muito abrangente, questionadora, crítica, politizada, intelectualmente sofisticada. E esses professores, né, transformavam esse Colégio Brigadeiro Short num campo de resistência e de formação artística, intelectual, política. Tanto que eu fiz parte de grêmio, eu fiz jornal, fiz teatro, e a gente fez um cineclube. O cineclube era uma atividade muito comum na época, né, nos anos 60, 70, que era justamente aquela de projetar filmes, né, fora do circuito comercial, promovendo debates e tal. E, curiosamente, alguns filmes que eram censurados, né, pelo regime militar na época, eles estavam disponíveis para a circulação não comercial. Então, a gente passava filme do Bressani, filme do Glauber, filme do Nelson, é, e a gente tinha debatia esse filme, né? Na verdade, a exibição dos filmes era um pretexto para a gente poder fazer debates sobre cinema, sobre arte, sobre cultura, sobre a realidade brasileira no momento contemporânea. E a gente fez, né? Nesse momento que a gente tinha esse cineclube, a gente fez um curso na antiga Embrafilme, que era o órgão na época que cuidava da indústria cinematográfica brasileira. E nesse curso eu tive uma formação de cinema e de cinema brasileiro, principalmente, que mudou a minha vida. Assim. Antes eu queria fazer história, eu gostava muito de história, queria estudar história, queria fazer universidade para história, quando eu fiz esse curso e essa atividade de cineclube, conhecendo cinema, conhecendo principalmente o cinema brasileiro, eu fiquei com vontade de fazer cinema. E achei que aquilo ali era uma coisa que eu tinha. Fiquei com tesão de fazer cinema. Tanto que, em seguida, eu fui fazer vestibular
fiz vestibular para a UF, onde tinha um curso de cinema. Só existiam 2 cursos de cinema nessa época no Brasil. Era na UF e na USP, em São Paulo. Obviamente, meus pais ficaram loucos, né, que acharam que aquilo ali era uma extravagância, que não conseguiam ver, achavam que o cinema era uma coisa de gente rica, né? Não era uma coisa que, obviamente, eu estaria incluído. Mas, de qualquer forma, eu fiz vestibular, passei e fui estudar em Niterói. E como eu já escrevia, gostava muito de escrever e escrevia contos, já tinha escrito alguma coisa para teatro na época do colégio. Eu escrevia muito, escrevia bastante. E essa fama de escritor circulou no curso de cinema, então todo mundo me chamou para escrever roteiro. E eu achei que, como eu sabia e gostava de escrever, eu achei que aquilo realmente tinha um caminho que eu poderia seguir, até pensando numa futura profissionalização. Isso foi no começo dos anos 80. No começo dos anos 80. Só que naquela época era muito precária assim, uma bibliografia sobre escrever para cinema ou escrever para audiovisual, né, mais acertadamente. Existiam muito poucos livros, e alguns livros, assim, os livros que tinham na biblioteca da UF, ou eram livros sobre filmes, transcrição do roteiro de um filme já filmado, tinha vários, né? Foi lançado na época pela Editora Civilização Brasileira, uma coletânea de livros sobre filmes de Fellini, de Visconti, de Buñuel, de Bergman. Mas eram basicamente transcrições de um filme já existente. Não era o roteiro escrito pelo roteirista ou pelo cineasta para ser filmado, que são coisas diferentes, né? O roteiro, ele, quando escreve, ele aponta uma perspectiva. Quando você pega um filme já filmado, montado, editado e exibido, né, você já conta aquela transcrição é quase que fiel ao produto. E o roteiro original, ele ainda tem essa incerteza, porque você está trabalhando num campo de ideias, de possibilidades, a qual vai ser somado a visão do diretor, depois a fotografia, a luz, o cenário, os atores, né, a montagem, a música, a sonorização, ou seja, tudo isso vai sendo construído e, de certa forma, esse roteiro vai sendo substituído por outras etapas que vão acabar gerando o produto audiovisual. E então tinha pouquíssima bibliografia para ajudar. Então você tinha que meio que aprender na marra, né? Ou vendo filmes e ver filmes nesse. Eu tenho 58 anos de idade, então eu sou um pouquinho mais velho que provavelmente muitos de vocês estão me assistindo. Não era tão fácil assim, né? Você não tinha streaming, você não tinha DVD, você não tinha nem VHS na época, para falar a verdade. Então você tinha que ver filmes em cinema, e o cinema você tinha que pagar ingresso, né? E às vezes você não tinha dinheiro para isso, mas a gente tentava ver. Eu via muito filme em cinemateca, e via filmes, inclusive, em idiomas que eu não dominava, mas que eu queria ver para conhecer como aquela história se desenvolvia, né, dentro daquele fragmento de tempo. Né? Então, não importava tanto saber o que as pessoas estavam falando, mas como aquilo era desenvolvido para ter essa percepção de uma narrativa audiovisual. E, para não dizer que não tinha uma bibliografia, a gente tinha um livro que eu li que me ajudou muito, que era técnicas de escritura, técnicas de escrita para cinema e TV, do Eugene Valley, que é um roteirista e um teórico norte-americano, só que era em espanhol.
E tinha, mais para frente, saiu o livro do Doc Comparato, que esse livro é um livro que já sofreu várias adaptações e reedições, e eu acho que é um livro basilar assim, para quem quer começar a escrever para o audiovisual, né? O livro do Doc é um compêndio da sua experiência como roteirista de cinema e TV, e ele foi o primeiro pensador brasileiro, né, e profissional brasileiro de roteiro que tentou sistematizar essa que é a nossa atividade, né, escrever para o audiovisual. Mas eu fui, né, muito intuitivamente, e a gente fazia também curtas na faculdade e tal. Eu também eu queria ser diretor, então também escrevia para mim, né? E nessa tentativa e erro a gente eu comecei a ter uns trabalhos filmados e alguns textos que eu escrevia circulando entre professores da faculdade que eram pessoas do mercado cinematográfico. E um deles, que é o José Joffre, que na época era professor de fotografia da UF, mas que estava deixando a fotografia e estava começando a ensaiar seus primeiros movimentos para virar um diretor de cinema, que virou um importante diretor. O Joffre estava também escrevendo, e a gente trocava muita figurinha. E eu mostrava coisas para ele mostrava as coisas para mim, e ele começou a ler meus textos e viu, vamos trabalhar juntos, vamos embora trabalhar. E eu comecei a trabalhar com o Joffre. Isso foi no meados dos anos 80, com o Joffre e com o Jorge Duran, que era e é um dos maiores roteiristas do cinema brasileiro. Então eu tive também esse privilégio de ter, assim, logo ainda na faculdade, trabalhar com dois grandes cineastas e roteiristas, e eles me tratando meio como um igual, porque eu estava lá aprendendo, mas também escrevendo. E também trabalhando nos filmes, né? Eu fui assistente de direção durante algum tempo. Trabalhei no set, fiz muita coisa em set, fiz assistente de produção, mas assistente de direção fui durante algum tempo. E eu achava que o caminho para virar diretor, né, para pavimentar a minha pretensa vontade de ser diretor, era através da assistente de direção, no qual eu estava totalmente enganado, né, porque a assistente de direção, na verdade, é uma função mais ligada à produção executiva do que realmente à criação do filme. Mas, ao mesmo tempo, te dá muita cancha da operação que é fazer um filme, né, dessa grande gestão que é fazer um filme. Eu tinha uma expertise assim, sei lá, eu nem sou uma pessoa muito organizada, pelo contrário, sou uma pessoa bem caótica, mas eu era bom em fazer plano de filmagem, né? Eu conseguia ver, estabelecer assim datas, planos, organizar dias de filmagem, duração de filmagem. Eu conseguia fazer bons planos de filmagem. Isso era a minha maior qualidade. Mas eu rapidamente saquei que não era por ali. E, ao mesmo tempo, isso me consumia um tempo que eu poderia estar dedicando a uma atividade mais rentável e mais criativa dentro do processo de fazer um filme, né? E como eu já escrevi, estava escrevendo, eu falei, pô, gente, prefiro investir na área de roteiro do que ficar ralando num set fazendo filme dos outros. É uma frase meio egoísta, mas é bem a frase que me fez tomar essa decisão. E aí a gente começou a escrever. Só que, curiosamente, quando a gente comecei a me profissionalizar, me formei, fiz um filme chamado PSW, que é um filme com Antônio Fagundes, com Renato Borg, Maria Padilha, Paulinho Mosca, Antônia Bujanra. Esse filme é um filme que eu fiz no finalzinho eu ainda estava estudando na UF, e a gente ganhou esse projeto, eu e o meu colega de faculdade, parceiro do filme, co-diretor Luiz Arnaldo,
a gente ganhou esse projeto, botou o projeto no edital da Embrafilme, ganhamos os recursos para fazer o filme e fomos fazer esse filme. E esse filme, que era para ser um curta, virou quase um longa, tem 54 minutos, que é 55 minutos. Mas com todas as, né, atrapalhadas e inexperiências e erros e burradas, e burrada principal, né? Pegar um dinheiro que é para fazer um filme de 15 minutos e fazer um filme de 55, né? É uma coisa meio arriscada e fadada ao fracasso. Mas deu certo, porque o filme aconteceu. O filme é um drama político sobre um desaparecido político na ditadura, o Paulo Stuart Wright, né? Um ex-deputado catarinense que desapareceu na Semana da Pátria de 73, e interpretado pelo Fagundes, que topou fazer o filme, ficou super empolgado, e a sua presença no filme deu ao filme uma visibilidade e também uma credibilidade, né? Não eram os moleques malucos de Niterói querendo fazer um filme mais caro do que podiam, mas ele ancorou esse projeto e o filme ganhou um monte de prêmio, passou em um monte de festival, e isso me deu, obviamente, um retorno de reconhecimento. E então eu comecei a escrever profissionalmente, só que aí veio o governo Collor, né? O Collor foi eleito e cancelou a indústria cinematográfica brasileira com uma canetada. Literalmente acabou com tudo, né? Com a lei de fomento, com a Embrafilme, com os mecanismos de controle, de exibição, com o Cine, que era um órgão que administrava a exibição de filmes brasileiros, né? Então, o cinema brasileiro já estava mal no final dos anos 80, acabou totalmente. E justamente num processo onde, no resto do mundo, estava começando a acontecer a grande revolução tecnológica que veio definir as linhas do audiovisual que nós, inclusive, estamos vivendo hoje em dia, que é a mudança de um sistema de captação de película, né, cinematográfico, para um sistema digital, né? E com isso, né, a gente ficou parado aqui enquanto esse processo foi se desenvolvendo na Europa, nos Estados Unidos, mesmo no resto da América Latina, e nós ficamos aqui marcando compasso porque não tínhamos filmes. Ou seja, você ter uma ideia, em 1991 foram lançados 3 filmes brasileiros. Um deles era A Maldição de Sampaco, que foi um longa que eu escrevi com o Joffre. O Joffre dirigiu, com a Patrícia Pilar, Felipe Camargo, Roberto Pontempo, Rogéria. E esse filme, que era um thriller bem-humorado, foi um dos 3 filmes nacionais a ser lançados, né? E então, assim, no momento que eu comecei a virar profissional, acabou a profissão. No momento que eu comecei a escrever como roteirista, acabou o mercado profissional para roteiristas no cinema. Eu fui para a televisão, fui trabalhar. Me chamaram para. Tinha um amigo meu com a faculdade que estava trabalhando na Manchete, na TV Manchete, já que não existe mais, já também outra que acabou. E ele me chamou para trabalhar lá. Eu escrevi uma série chamada O Farol, que era uma adaptação de um conto de um escritor chamado Oswaldo Orico, pai da Van Jorico, que é uma atriz, cantora muito importante, e cantou a canção do filme O Cangaceiro, que ganhou o Palma de Ouro em Cannes, na década de 50. E esse filme, O Cangaceiro, é um filme muito importante na história do cinema brasileiro. A Vanja era uma atriz que cantava o filme, e o filho dela, Adolfo Rosenthal, que trabalhava na Manchete, tinha os direitos do texto do avô, e a gente escreveu uma série de 16 episódios
e que era uma coisa muito parecida com o filme do Walter Lima Júnior, o A Ostra e o Vento. É uma história passada num farol, que tinha uma relação meio fantástica e sobrenatural, uma relação de uma jovem com um homem misterioso que surge do mar. Tá? Muito parecido. Só que, né, essa série teve seu razoável sucesso e eu fui trabalhar depois numa novela chamada Amazônia, que foi um desastre, que dizem as más línguas, responsável pela falência da TV Manchete. Essa novela, que era uma novela que começou a ser escrita pelo Jorge Duran, depois passou por milhares de autores. Eu era fui o único membro da equipe, talvez por ser o mais jovem, o mais barato, a atravessar todo o processo da novela. O que foi muito bom para mim, né, porque no meio daquele vendaval, né, daquele furacão, eu estava lá escrevendo e aprendendo a escrever para a televisão. E culminou, quando terminou a novela, começou justamente o processo de impeachment do Collor. O Collor caiu, entrou o Itamar muito mais sensível à questão da cultura brasileira, muito mais sensível à função da cultura em uma democracia e como formadora de uma nação, de um povo. Ele começou a trabalhar no sentido de retomar, né, todas as atividades ligadas à cultura que tinham sido sabotadas e destruídas no governo Collor, nos primeiros 2 anos do governo Collor. E com isso veio a decantada, a famosa, chamada retomada do cinema brasileiro. A retomada do cinema brasileiro que, resumindo, né, foi uma criação de mecanismos de fomento, tanto para a produção quanto para a exibição, através de recursos e também de leis de incentivo, que fizeram a nossa indústria quase que sair do zero e voltar a uma atividade. E com isso, né, eu que estava quente lá, né, disponível, muitas pessoas saíram do mercado, muitas pessoas desistiram do mercado, foram para outras atividades, mas eu continuei no audiovisual e eu estava pronto para escrever. Então, logo de cara, comecei a fazer vários textos chamados para fazer muito roteiro. Então, eu virei, na minha segunda metade dos anos 90, era um roteirista bem requisitado e fiz bastante filme nessa época. Fiz Quem Matou Pichote, Pequeno Cenário Amoroso, Guerra de Canudos, depois Mauá, Imperador e o Rei, Amores Possíveis. Foi assim, um atrás do outro, né? Quando a gente fala os filmes filmados que as pessoas, porventura, viram no cinema, a gente está falando de 1/3 da nossa atividade, porque, em geral, quando você consegue que um filme seja filmado, é porque você escreveu 2 roteiros que foram abandonados. Então, assim, para cada roteiro que você consegue filmar, tem 2 que são abortados. Nem sempre os que são filmados são melhores. Às vezes, aqueles que ficaram no meio do caminho foram muito mais interessantes, são muito mais significativos e que poderiam ter virado filmes muito mais expressivos, mas faz parte, né? Então, tem muita gente, inclusive, que eu conheço, colegas de trabalho, que começaram até antes de mim, e eram pessoas muito mais antigas na profissão, e que não tinham sido filmados, porque os seus projetos não conseguiam ser viabilizados, ou por falta de recurso, ou por falta de logística, ou acabaram sendo filmados bem depois. Mas tem essa dinâmica estranha, né, da relação de um projeto, né, que tem muito a ver com a nossa atividade roteirista, né, que a gente trabalha no primeiro momento do filme, né. Durante muito tempo até era um momento cruel, porque era uma fase descapitalizada da produção, né. Então, você, como se diz, né, no roteiro você não gasta nada, gasta papel.
né? Ao contrário do quando você vai filmar, que você gasta com fotografia, que você gasta com cenário, você gasta com ator, você gasta com equipe, gasta com transporte e tal. No roteiro você gasta papel e mufa e ideias. Então, por causa disso, durante muito tempo, essa atividade era essa tão importante, que é o momento da criação do filme, né? Da criação daquilo que vai virar o filme, era descapitalizada. Então, era um trabalho que não... Muitas vezes você era meio frustrante, porque você ia acabar fazendo projetos, o projeto não conseguia levantar os recursos numa velocidade satisfatória e levava muito tempo a ser feito. Então acontecia de você já estar envolvido em outro projeto e aquele filme que você escreveu ainda continua sendo, te demandando a atenção, até que você tinha que, de certa forma, se desapegar dele. Tem um filme que eu brinco, que eu escrevi, que já tem quase 20 anos, que parece que foi filmado recentemente, eu não tenho certeza disso, porque não está pronto ainda, mas eu comecei a escrever ele no final dos anos 90, no iniciozinho dos anos 2000, e até hoje não foi filmado. É um filme caro, um filme complexo, e teve problemas, porque o primeiro diretor faleceu durante o processo de roteirização, e aí o produtor chamou um outro diretor, o outro diretor quis mudar todo o projeto, aí chamou um terceiro diretor, e assim vai. E lá depois de 3, 4 anos trabalhando no projeto, eu saí fora e o filme foi tendo... Parece que foi filmado recentemente. Mas, ou seja, essa relação de um processo que é muito longo acaba também sendo um pouco frustrante, né? Tanto para quem faz quanto para quem escreve, porque você às vezes escreve uma coisa e quando você vai ver, anos depois, você já tem até uma visão diferente de como aquela história podia ser contada, sabe? E esse delay entre o processo criativo e o resultado é frustrante, porque se você não tiver um distanciamento muito grande, você acaba olhando aquilo ali e não se reconhecendo, né? Porque você não acredita mais naquilo, ou você já pensou soluções diferentes, ou viu coisas, leu coisas, trocou ideias com pessoas, e quando você vai ver aquilo, você fala assim, pô, mas não é nada, podia ter tão melhor e tal. Então, há um desgaste, uma frustração muito grande. E já há algum tempo eu começava a pensar em uma atividade onde o que eu escrevesse tivesse uma realização mais imediata, né? Onde eu pudesse estar tendo o retorno daquilo que eu estou pensando e discutindo, porque no filme também tem isso. Você faz o filme leva um tempão para ser feito, depois leva um tempão para ser lançado. Quando lança, né, um filme brasileiro, óbvio, né? Dependendo do lançamento dele, ele acaba sendo muito pouco visto. Então você tem um retorno só da crítica, que é muito específica, né? Então, em televisão, eu comecei a pensar eu nem digo ir para a televisão, porque eu já tinha essa experiência no começo dos anos 90 na TV Manchete, mas retornar à televisão, escrever para a televisão. E coincidiu da Rosane Schwartzman, minha amiga, parceira, madrinha da minha filha, Maria, que trabalhava na Globo. A Rosane tinha entrado na Globo como diretora, mas não curtiu muito o esquema de direção de TV e resolveu se transferir para a área de escritura, de dramaturgia, da criação. E foi encomendada a ela uma malhação intensa, em 2011 e 2012. E a Rosane me chamou para escrever com ela, para trabalhar no roteiro com ela. Eu já tinha tido umas experiências com a Rosane antes
de roteirista, né? Eu tinha trabalhado com ela num projeto que acabou virando um filme, mais uma vez, Amor, que é uma adaptação de uma peça de teatro dela. Mas eu não o filme também foi para outro caminho, acabei não tendo participação no roteiro final, e tinha trabalhado como consultor do Desenrola. E aí a gente éramos amigos, parceiros de ABD, que era uma associação que nós tínhamos nos anos 90, que era uma associação de curta-metragistas, né, que é quase que assim um celeiro de onde surgiram os diretores Lírio Ferreira, Cláudio Assis, Beto Brant, Eduardo Nunes, Rosane, eu, quase todos os diretores que atuam hoje no audiovisual brasileiro, oriundos do cinema, passaram pela ABD, que era essa entidade que a gente defendia nossos interesses como realizadores independentes. E aí a gente tinha essa parceria, ela me chamou para escrever com ela, e aí entrei na Globo. Ela me perguntou, né, porque na época era uma coisa meio ridícula assim, ela chegou para mim e perguntou: você tem algum problema de escrever para televisão? Eu falei: problema? Qual problema? Problema nenhum. Porque ainda naquela época, ainda havia um ranço por parte das pessoas de cinema em relação à televisão, coisa que hoje em dia, quase que a gente fala, é quase irrisível, porque de certa forma está tão imbricada, né, as atividades, né? Profissionais oriundos de cinema trabalham em TV, profissionais de TV trabalham em cinema, profissionais de publicidade trabalham em tudo. E o que, com o desenvolvimento tecnológico que saiu da questão do suporte de película, né, e os adventos todos de captação que foram experimentados ao longo dos anos 2000, né, você faz filme hoje em dia com celular, né, foi de certa forma desacralizando o que tinha assim de mais rígido na indústria cinematográfica, né, que era a captação, né. Você foi criando tantas formas de captar que, de certa forma, isso, o cinema, na verdade, virou o que sempre foi, uma linguagem, né? E essa linguagem ela serve para todos os produtos, serve ainda para todos os produtos audiovisuais e, de certa forma, dialoga com as novas formas de contar e de narrar que foram sendo mais desenvolvidas recentemente, né? A televisão, por exemplo, nos Estados Unidos sempre fez telefilmes e sempre fez seriados, né? E era a atividade audiovisual norte-americana sempre foi maciça e dominante, né? Chamados enlatados, né, que a gente fala, né? Os enlatados chegavam aqui e eram distribuídos, aqueles seriados policiais, seriados de comédia, dramas, melodramas, filmes, telefilmes, inundavam as nossas televisões, como inundavam o cinema americano, inundava nossos cinemas, né? Mas, de certa forma, existia a telenovela, que era um produto totalmente brasileiro, de grande apelo popular, de grande audiência, de grande inserção no cotidiano, no imaginário popular brasileiro, tanto que é um produto que até hoje é carro-chefe da TV Globo. As telenovelas, elas eram, digamos assim, a resistência cultural brasileira a essa, digamos assim, essa maciça produção audiovisual estrangeira, norte-americana especificamente. E a televisão brasileira começou, ainda nos anos 70, a investir também na produção de séries e seriados, né? São famosos os seriados que surgiram na metade dos anos 70, e Carga Pesada, Valdomiro Pena, do Carvana, que é o
maravilhoso, a Malu Mulher, depois veio as séries, né? A Máfia no Brasil, Lampião e Maria Bonita, vários, Memorial, aí vai, começa então, a produção, não especificamente de novela, mas de um audiovisual narrativo, seriado brasileiro, começou a tomar um relevo muito grande. E o que aconteceu? Hoje em dia, né, a indústria hoje está basicamente voltada para esse consumo de produtos audiovisuais de seriados, né? Sejam séries, ou sejam seriados, ou sejam minisséries e dramas curtos de 3, 4 episódios, tal. Às vezes são filmes, né, longas-metragens que são já escritos para sua exibição cinematográfica e uma versão mais ampliada para posterior exibição televisiva em 3, 4, 5 episódios, tal. Então ficou tudo muito mesclado e, obviamente, isso para nós que escrevemos e pensamos e estamos ligados ao contar histórias, virou um mercado maravilhoso. Saber contar uma história é uma coisa que é eterna, né? Contar as histórias vão existir sempre, independente do suporte, né? Começou lá no Paleolítico, com as pinturas nas cavernas, e foi atravessando as narrativas orais, depois as peças de teatro na Grécia, e literatura e teatro ao longo dos 2 milênios, e chegamos ao audiovisual no final do século XIX, chegamos na televisão no século XX, e chegamos à linguagem digital no comecinho dos anos 2000, e hoje a gente vive num sistema onde as pessoas estão... A pandemia é exemplar para isso, as pessoas estão ávidas para ver coisas, ávidas para consumir histórias, né? Histórias alegres, histórias dramáticas, histórias de ação, eróticas, de terror, sabe? As pessoas querem consumir, o consumo é muito grande, e você hoje em dia tem muita plataforma para exibição e tem muito acesso. Você vê filmes em celulares, né? Você tem jogos, né? Os jogos também. Os jogos antes eram originários de filmes. Você fazia um Guerra nas Estrelas que virava um jogo. Hoje você tem filmes que nascem dos jogos, né? Então essa troca, como digo, essa troca é permanente e cada vez mais global e rápida. E nós estamos de novo vivendo um momento de paralisação, justamente quando o mundo está todo criando, produzindo, trocando, ocupando espaços, criando plataformas, ocupando essas plataformas para seus produtos, sabe? E nós estamos, mais uma vez, vivendo uma paralisia que vai ser triste, né? Vai ser muito difícil recuperar esse tempo perdido, né? Mas a gente tem essa tradição de fênix, né? A gente queima, arde e ressuscita e renasce com mais força e com mais tesão e com mais energia. Mas é duro, né?